Gênesis 18, nós vamos ler o verso 19. Gênesis 18, verso 19. Quem já encontrou aí, confirma com amém. Amém. Podemos orar? Vamos orar. Querido Pai, essa é a hora que a Tua palavra está aberta, e nós pedimos também que o Senhor encontre o nosso coração aberto e fale conosco, toca a nossa vida, e que saiamos daqui alimentados pela Tua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Gênesis 18, 19, a Bíblia diz assim: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. A ordem de Deus aqui é clara: eu escolhi você para que você cuide de seus filhos e cuide da sua casa. Pais, entendam uma coisa: Deus escolheu você para que você cuide do seu lar. O seu ministério é esse: levar os seus filhos para o céu. Pastor, não tenho filho ainda. Sua missão é levar a sua esposa para o céu, marido. Esposa, a sua missão é levar o seu marido para o céu. Deus te fez esse chamado. Pastor, não sei qual é o meu dom, qual é o meu talento. Seu dom, seu talento talvez você não conheça, mas deixa eu te dizer uma coisa: o seu chamado é esse: levar a sua família para a eternidade. Porque Deus, quando chama, escolhe você para que você case com alguém, para que você esteja unido a alguém. Esse chamado é especial para isso, para que no momento da dificuldade um ajude o outro a levantar. Você acha que quando o pastor está fraco espiritualmente, quem é que cuida do pastor e ajuda o pastor a levantar? A minha esposa. Ela que fala assim: amor, levanta, vamos fazer o culto. Tem hora que ela tem que fazer isso, porque eu estou fraco, eu estou mal. Ela fala: amor, e a Bíblia? E a sua oração? Quando eu estou fraco, ela me levanta. Quando está acontecendo com ela, sou eu que estou ali do lado: amor, estou preocupado, não te vejo mais orando, o que está acontecendo? É assim que tem que ser: um dando a mão para o outro, um levantando o outro, um ajudando o outro rumo ao céu. É o seu chamado, é o nosso chamado. O que é para nós? Desde que o pecado entrou no mundo, desde a queda de Adão e Eva, a Bíblia fala que agora existe uma separação entre nós e Deus. Antigamente o ser humano, ou naquele tempo de Adão e Eva, o ser humano poderia ver Deus face a face. E agora essa separação feita impossibilita a nossa comunicação direta com Deus. Quando eu digo direta, eu falo face a face. Agora o máximo que a gente pode ter é oração e imaginar como deve ser Deus, como que Ele está me ouvindo agora, se Ele está aqui do meu lado, se Ele está lá no trono dele. Enfim, a gente fica imaginando uma série de coisas, mas a comunicação foi quebrada. E a comunicação, uma vez quebrada, a gente precisa tentar restaurar essa comunicação. E uma das formas que temos de restaurar essa comunicação se chama culto familiar. Uma das formas que Deus tem para restaurar essa ligação uma vez perdida se chama culto o quê? Familiar. Grava isso. É Deus se comunicando outra vez com a sua família. É você se comunicando outra vez com Deus. Uma dessas formas é o culto familiar. E aos pouquinhos, o inimigo tem arrumado várias fórmulas para minar os relacionamentos dentro da nossa casa. Quer ver só algumas coisas que ele usa para minar os relacionamentos dentro de casa? Uma das coisas é chamada de televisão. Ontem eu estava citando aqui, ó. O marido chega em casa, e o irmão até citou, ele quer entrar na caixa do nada, né, irmão? Entra na caixa do nada, ele senta no sofá, joga o sapato para o lado e liga a televisão. Para quem não estava aqui, eu vou repetir então. Ele liga a televisão, a mulher fala assim: o que você está assistindo aí? O que ele fala? Nada. Ele está só trocando de canal lá na Sky.
Ele está vendo todos os canais ao mesmo tempo. Ele sabe o que está passando em todos. Até que ele para num, e ali ele fica. E aí a esposa vai se comunicar com ele, e a única coisa que ele sabe responder é e mais nada. Isso eu estou falando do homem. E quando algumas mulheres param na frente da novela que ninguém tira de lá por nada, misericórdia, irmão. Deus que te ilumine e te defenda desse mal. Deixa eu só... Não, eu estou falando que aqui nessa igreja não tem não, isso é em outra. Aqui não tem. Amém, glória a Deus. Aqui não tem essas coisas, é na outra lá. É em outra igreja. Aqui no Mutirão não tem não. Pode ter em outro bairro, mas aqui não. Mas só assim, se te der uma curiosidade um dia de você querer assistir, se te der uma curiosidade assim, não é que você já tenha assistido, é que se te der uma curiosidade, se eu te dar um recado, os autores, a maioria deles, os autores das novelas, eles são espíritas, sabiam disso? A maioria deles odeiam cristãos e evangélicos, sabia disso? E na maioria das novelas nós temos ensinamentos totalmente contrários aos da Bíblia. Qual é o problema, pastor? Eu sei diferenciar o que é o que. Eu sou adulto o suficiente para entender as coisas. Deixa eu te dizer uma coisa. Conforme você vai assistindo uma coisa cada vez mais, vai passando, você está assistindo 1, 2, 3, 10, aquilo se torna comum para você. Eu não sei se você, aqui eu vou até citar já uma outra coisa que está minando as famílias. Não sei se você tem Netflix. Você tem Netflix? Eu tenho Netflix. É difícil você encontrar uma série ou um filme na Netflix que não tenha relação homoafetiva. É difícil. Pode ver. Quase toda série, quase todo filme vai ter um casal gay. Pode perceber. Vai ter uma relação gay. Porque a mídia tenta colocar na sua mente que isso é normal. Que isso precisa ser aceitável. Não estou falando de aceitável de você respeitar. Respeitar, todo mundo tem que respeitar. E se eles querem se unir dessa forma, você aceita. É a escolha deles. Você não tem que se meter na escolha dos outros. E respeitar, inclusive. Mas, biblicamente falando, isso não é aceitável. Isso não pode ser normal para nós. E a mídia tem tentado colocar isso. Isso vai minando nas famílias, porque rouba o tempo que deveria estar junto. Eu lembro que nosso primeiro 1 ano e meio de casamento, nós não tínhamos televisão em casa. Aí a Luísa nasceu. Mas isso aí é a parte, isso é outra coisa. Mas nós não tínhamos televisão em casa. O pessoal que vai estar hoje à noite no encontro dos casais entendeu o que eu quis dizer agora. O resto ficou boiando. Não entendi, Luísa, televisão. Esquece. Tá, agora caiu a ficha lá. Tá vendo? Não, é assim mesmo, demônio. Aí... Isso é normal. Mas eu lembro, por que eu estou falando desse período que a gente não tinha televisão? Foi o período que nós tínhamos mais intimidade emocional no nosso casamento. Era o tempo que a gente tinha tempo para conversar. A gente ia cedo para a cama para ficar lá conversando, batendo papo um com o outro, colocando o assunto em dia. Porque antes de eu ser marido da minha esposa, eu sou amigo dela. E era o tempo que a gente tinha, não tinha televisão. E hoje? Nossa, hoje tem um programa bom aí, vamos assistir nós dois? Vamos? Aí fica assistindo os dois. O tempo que devia estar conversando, a gente está fazendo o quê? De olho na televisão. Isso vai minando as famílias. Aí você pega, por exemplo, um outro exemplo agora da televisão agora para as crianças. É o que há muito tempo a gente chama de a babá eletrônica. Tem pai que faz assim: filho, senta aí e assiste um desenho. Ele nem sabe que desenho é esse que o filho está assistindo. É desenho de bruxa, é desenho de magia, é desenho de mágica, é desenho de poder, que mata, que tira a tripa um do outro, que arranca a cabeça fora. E o pai também. Não, meu filho está assistindo desenho, amém, graças a Deus, né, que é desenho. Não está assistindo essas coisas que o mundo oferece. Está lá o desenho. E gente, não é brincadeira não. Eu já estive
na casa de pastores que soltam o filho na frente da televisão. O filho parece estar hipnotizado na frente de uns desenhos que não prestam. Eu ali na casa do pastor, olhando aquela cena, aquele desenho, eu falei, eu vou assistir, não tem nada aqui na televisão passando, mesmo que estava passando desenho, vou assistir o que esses meninos estão vendo, que os meninos estão hipnotizados, deixa eu ver. Eu fiquei, gente, não é possível que o pai não está vendo que aquilo ali não presta para o filho dele. Ensinando traição para as crianças, ensinando ódio, ensinando a guardar raiva, ensinando a bater. E o pai não está nem aí não, é desenho, pastor, é educativo, é infantil, né? Glória a Deus, amém. Cuidado. Assina lá uma Sky na tua casa, crente, coloca o canal 33, TV Novo Tempo, vai abençoar a sua casa. Toma muito cuidado, que isso aí vai minando sua família. Outra coisa que tem minado as famílias: videogame. E hoje a gente tem videogame com o console, com os stickers, mas nós temos também um videogame na palma da mão, celular ou então no próprio computador. E existem adolescentes e até crianças hoje. Crianças, eu vou falar o joguinho que as crianças hoje estão gostando bastante: Minecraft. É um jogo bobo e besta. Seu filho só está perdendo tempo ali e não aprende nada. Agora tem um outro dos adolescentes, vou falar isso aqui. Vou falar. Já tem gente falando assim: Free Fire, Free Fire, Free Fire. Estão me soprando aqui no ponto. A produção falou do Free Fire. Bem lembrado, eu ia falar do Free Fire. Pastor, eu sei diferenciar o que é, o que não é. Você acha que eu vou entrar numa escola metralhando porque eu jogo Free Fire? Eu estou falando isso não, crente. Você não vai fazer isso não porque você tem princípio, você é jovem adventista. Mas o tempo que você deveria estar ganhando com outras coisas que vão te engrandecer, você está perdendo com o Free Fire. E tem gente que perde dinheiro porque quer estar ranqueado. Aí começa a comprar coisa, comprar roupa, comprar arma, quer estar ranqueado, quer estar em primeiro lá no ranking. Tem gente brigando com os pais por causa disso. E perdem horas e horas. Gente, eu não vou ser o pastor chato que vou chegar aqui e falar assim: gente, para com o Free Fire. Eu não vou falar isso. Vou não. Mas tenha pelo menos um equilíbrio. E tire tempo para cada coisa. Brinque, tem que brincar um pouquinho na vida mesmo. De preferência com outras coisas. Mas se você brinca com Free Fire, é uma escolha sua. Você vai ver onde isso vai te levar. Mas brinque. Mas tem equilíbrio, vai estudar um pouco. Vai ter uma vida social, conversar com os outros face a face um pouquinho. Tá certo? Isso vai minando as famílias. Outra coisa, redes sociais. Você já viu que hoje em dia acabou aquele negócio dos gritos dentro de casa? Criança, vem almoçar, o almoço está pronto. Como é que a mãe faz hoje em dia? Manda no grupo da família, o almoço está pronto. Aí as crianças vêm lá no quarto. Isso é uma tragédia, gente. Tempo bom é o tempo do grito. Brincadeira, não tem que ter grito em casa não. Mas você sabe de uma coisa? Deixa eu dizer, especialmente agora, que a gente pensa assim, redes sociais, aí vem logo na nossa mente o que? É jovem. Ó o dedinho. Não é jovem não, tá? Jovem, inclusive, tem sabido usar muito mais a rede social do que os mais velhos. Porque tudo que é novidade, a gente perde tempo demais com aquilo. Eu lembro quando lançou o WhatsApp, eu falei, gente, isso aqui é uma maravilha. Isso é uma coisa do céu. Que a gente só aperta aqui o negocinho que fala aqui, o outro ouve lá do outro lado, isso é benção. A gente manda mensagem instantânea, já chega pro outro e nem paga por isso. Olha que benção. A gente liga no WhatsApp. Você já percebeu que as operadoras de telefone estão malucas? Porque ninguém liga mais. Se tiver de ligar, você liga pelo WhatsApp, porque não gasta. Não é assim? Eu lembro quando lançou o WhatsApp, eu fiquei louco com aquele negócio. Eu perdi muito tempo, eu queria estar em todos os grupos. Eu queria estar... Hoje eu sei que grupo é uma coisa que é meio enjoada em alguns casos, né? Tem uns grupos, por exemplo, meu grupo da família eu silenciei esses dias. Estava tendo muita briga de política, né? Eu silenciei. Mas já tirei silencioso lá do grupo. Mas eu perdi tanto tempo. Sabe qual foi a oração da minha esposa durante um período?
A oração da minha esposa foi assim: Senhor, ajuda o meu esposo a olhar que esse celular está tirando tempo da gente. Ou então o Senhor dá um jeito nesse celular. Não deu uma semana, meu celular quebrou meu celular. Eu falei assim: gente, essa oração é muito poderosa. Uma mulher de Deus, amém, graças a Deus. Aí tem gente mais velha que está descobrindo hoje o Facebook e não sai do Facebook olhando a vida alheia, porque gostou. Olha essa novidade do Facebook, a gente sabe da vida de todo mundo, né? Que legal. A gente sabe como é que fulano está, se fulano foi para a igreja, se não foi, aonde ele tem andado, se aquela irmã está postando foto de biquíni indecente. A gente sabe de tudo no Facebook e perde horas e horas no Facebook. Jovens, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os jovens já estão saindo do Facebook, a maioria. Está quase todo mundo já no Instagram, porque eles sentem assim: quando os mais velhos começam a povoar uma rede social, eles saem. É assim. Tinha um Orkut, aí os mais velhos começaram a tomar o Orkut, eles saíram do Orkut, o Orkut fechou. Aí agora os mais velhos estão tomando o Facebook, os jovens estão saindo do Facebook, foram para o Instagram. Espera até os mais velhos conhecerem o Instagram. Nós vamos ter que arrumar outra para sair. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o tempo perdido na rede social era para a gente estar com a família. Estou falando que tem que ter, não, tem que ter. Você se comunicar com alguém que está lá longe, isso é importante, a tecnologia serve para isso. Mas cuidado, está roubando e minando a sua família. Então nós temos algumas coisas que minam a nossa família. O mundo tem muito entretenimento, e nós estamos oferecendo o que para a nossa família? O que nós temos feito para a nossa família? E deixa eu dizer uma coisa: lembra que eu falei no início que existe uma coisa que faz religar essa comunicação que a gente perdeu com Deus? Essa coisa se chama culto familiar. O culto familiar, gente, olha aqui para mim agora. O culto familiar, ele nem sempre vai ensinar tanta coisa assim para as nossas crianças ou para a nossa família, porque é um culto muito curtinho. Eu desafio alguém a dizer assim: eu lembro do culto que aconteceu no dia 22 de fevereiro de 1997, que minha mãe falou isso. É difícil a gente lembrar o que a gente aprendeu no culto familiar. Não é nem tanto pela aprendizagem, mas pela marca que cria na vida dos nossos filhos. Quem foi criado no culto familiar sabe do que eu estou falando. Olha para a infância e fala assim: eu lembro do tempo que meu pai chamava as crianças e todo mundo sentava na sala para fazer o culto familiar. Ô, tempo bom! Isso marca a vida da família. E quem sabe isso seja o mais importante de um culto familiar: a marca que traz na família. O culto familiar marca, mas só que para um culto familiar marcar, ele precisa ter pelo menos 4 características. Primeiro, ele precisa ser contínuo. Não adianta você fazer um culto uma vez sim, 2 meses não. Ah, eu fiz só uma vez nessa semana e os outros dias não fiz, não deu tempo, pastor, muito correria. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você não der prioridade para o culto familiar, é porque provavelmente outras coisas têm sido prioridade antes de Deus para a sua família. Porque aquilo que é prioridade para nós, a gente encontra tempo, sim ou não? Quer ver só? Seu time vai jogar a final do campeonato. Não vou falar o nome do time não. Seu time vai jogar a final do campeonato. Você pensa assim: gente, eu não posso perder esse jogo por nada. Eu vou ver esse jogo. Você tira 2 horas para ver esse jogo. Tira ou não tira? 2 horas do teu tempo para assistir esse jogo. Aí para o jogo você tem tempo, e para o culto familiar, que é 5, 10 minutos, você não tem. Você consegue entender onde estão colocadas as nossas prioridades, que às vezes estão totalmente fora do lugar? Aquilo que é prioridade para você, você encontra tempo. Então o culto familiar, para ele ser marcante, ele tem que ser contínuo, ou seja, tem que acontecer todos os dias. Todos os dias, não pode falhar. Outra coisa, para ele ser marcante, ele tem que ser espiritual. Não pode ser um negócio assim: ah, o menino está ali cochilando, o outro está jogado para lá, tem 2 cantando assim: horas benditas, aí os crianças dormindo, o outro bocejando. Não tem nada de espiritual. Não marca. O culto tem que ser espiritual. Isso é responsabilidade dos pais, especialmente o pai.
Chamar o pessoal, gente, vamos aqui, o culto, criar um ambiente espiritual para o culto. Terceiro, para ser um culto marcante, o culto tem que ser breve. Uma vez uma irmã contou para mim assim: pastor, eu lembro do culto familiar lá em casa, era uma benção, pastor, mas tinha um problema, era muito demorado. Por quê, irmã? A gente tinha que estar 6 horas na roça, o papai passava, ele só dava um grito e falava assim: tá na hora. Não tinha outra vez chamar não, pastor. Sabe que hora que ele chamava a gente? 4h30 da manhã, porque o culto demorava 1h30. 1h30, eu falei: irmã, mas é culto da igreja ou é? Ela falou: não, pastor, é porque tinha 11 filhos e cada filho tinha que escolher um hino para cantar. Mas o pai e a mãe, 13 hinos todo dia. Cada um lia um verso da Bíblia e comentava. Gente, querido, deixa eu dizer uma coisa: o culto tem que ser breve. Se passou de 10 minutos, já tem um problema aí no seu culto familiar. O culto familiar tem que ser breve. Daqui a pouquinho eu vou ensinar como é que se faz, mas tem que ser breve, objetivo, ao ponto, para ser marcante. E para ser marcante ele tem que ser atrativo. Para as crianças, tem que fazer uma coisinha para criança. Tem adolescente na sua casa? Prepara um culto voltado para o adolescente. É jovem? Prepara um culto voltado para jovem. Pastor, como é que faz então o culto familiar? Como que é? 4 elementos básicos. Primeiro, começa com uma oração. Segundo, canta uma música. Terceiro, meditação. Quarto, encerra com uma oração. É difícil ou não? É fácil ou não é? Vamos lá, só para você decorar então: oração, música, meditação, oração. Oração, música, meditação e oração final. Nada mais do que isso. O pastor só falou de 10 minutos, mas a gente não estuda lição no culto familiar? Adultos e jovens não. Adulto e jovem estuda lição no culto, na sua devoção matinal, no seu culto pessoal. Porque o culto familiar, grave isso aqui, não substitua a sua devoção pessoal com Deus. Tem que ter o seu momento com Deus, onde você vai ler a sua Bíblia, meditar na Bíblia, estudar a sua lição, ler Espírito de Profecia, fazer a sua oração, você e Deus. Depois você vai para um momento curtinho com a família. Uma coisa não substitui a outra. A lição só é estudada no culto familiar quando você tem crianças. Aí você estuda no culto familiar a lição. Adulto, você vai perder muito tempo, seu culto vai ser longo. Longo demais. Ou então das duas uma: ou o culto vai ser longo demais, porque você vai estudar a lição bem estudada, ou então vai ser bem curtinho e a lição vai ser só lida, não é estudada. E a lição foi feita para ser estudada, não lida. Ok? Culto familiar, só para lembrar, vamos ver se vocês lembram ainda. Primeiro ponto, qual é? Segundo. Terceiro. Quarto. Fechou aí. Eu vou dar uma dica agora sobre como lidar com cada perfil de família no culto familiar. A oração inicial, quando é só um casal, pastor, não tem filhos, é só um casal lá. Tem filho não, só um casal. Ou é um casal já de velhinhos, que os filhos já foram embora, ou então é um casal de jovens que ainda nem tem filhos. Como é que faz? Oração inicial, de preferência oração de mãos dadas, ou então oração abraçada. E deve ser um tipo de oração que não é um faz, no outro dia o outro faz, ou então um faz uma oração, outro faz outra oração. Não, pode ser uma oração da seguinte forma, uma dica para vocês: um fala uma frase, outro fala outra frase. Um fala uma frase, outro fala outra frase, até terminar com em nome de Jesus, amém. E hoje à noite eu vou dar uma outra dica de uma outra oração que é melhor ainda. Aí vocês têm que vir hoje à noite, casados. Bom? Fica a dica aí, não vai perder, hoje, 7h30. E quando é com crianças, pastor? Caso tem criança, como é que é essa oração? A oração precisa ter uma linguagem infantil. Querido Deus, abençoa o papai, a mamãe, abençoa a nossa igreja, mas fala uma linguagem de criança. Detalhe: com criança você não precisa ficar fazendo uma linguagenzinha assim de nhê, 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 porque ela tem que crescer já entendendo que oração é um negócio que não é nhê, 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 nhê. Eu respeito muito
E admiro muito quando um pai ensina para a criança chamar Deus de papai do céu. Isso é legal, mas até uma certa fase. Depois fica até meio estranho uma criança já com 12 anos falando: querido papai do céu, me abençoe. Ensina a criança o que é oração. Isso é desde pequenininho, ok? Ensina desde pequenininho. Agora, se você ensina o seu filho papai do céu, não é pecado nenhum não, tá? Não vai falar que o pastor proibiu de falar papai do céu em casa, não. Ensina a criança que é um papai que está no céu, é Deus do céu, ela tem que amar esse pai do céu e tudo isso, mas tem uma fase. É uma fase que isso já não cabe mais, tá bom? Mas uma oração numa linguagem de criança, e de preferência, faça oração com seus filhos, as crianças, pedindo que ela repita a oração, porque isso vai ajudar a criança a aprender a orar. Repete comigo: querido Deus, obrigado por esse dia, e aí vai, tá bom? Pastor, e quando é adolescente? Como é que a gente faz esse momento da oração? Diga para vocês, pais que têm adolescentes, faça um caderno de oração, para que registre ali naquele caderno de oração os pedidos que os irmãos pedem para orar, ou então alguém da família está precisando de oração. Registra ali, em cada oração respondida você marca ali, oração respondida, para a gente ter uma noção de quanto Deus tem ouvido nossas orações. É uma boa dica ou não é? Marca aí então essa dica, viu? E a parte da música, como é que faz? Quando é um casal, aí você escolhe lá um hino do inário, ou um cântico da sua preferência. Pode ser um corinho, pastor? Pode, não tem problema. Quando é só o casal. Quando é criança, musiquinha de criança. Quem fez as lindas estrelas? As árvores balançam. Lá em casa é assim: Mateus, qual música nós vamos cantar? Balança. Aí chega no outro dia: qual a música hoje que nós vamos cantar? Balança. E no outro dia: hoje vai variar, balança. Aí tem dia que ele chega lá: Mateus, qual a música hoje? Balança. Não, outra, por favor, troca aí. Aí ele vai: estrelas. Quem fez as lindas estrelas? Só essas duas que ele quer. Não muda o repertório. Pelo menos está aprendendo, né? Mas uma musiquinha de criança. Cante musiquinha de criança no seu culto familiar, onde tem criança. Com adolescentes, uma música de preferência conhecida por todos, e de preferência uma música um pouquinho mais animada, porque o adolescente vai achar muito enfadonho se você começar a cantar assim: em tristeza eu vivi. Aí você pensa: nossa, começou triste o culto. Muito triste eu andava. Aí já. Então escolhe uma música um pouquinho mais animada para o adolescente, de preferência todo mundo conheça, tá bom? Na hora da meditação, para o casal, casais, escolham, quem sabe, livros de Ellen White que tratam sobre o lar, sobre casamento, sobre relacionamento. Importante isso para vocês. Não precisa ler um capítulo por dia, se quiserem pode ser, aí vai demorar um pouquinho mais o culto. Mas escolher uma página por dia, ou um trecho por dia, um tópico por dia. Também podem escolher a meditação matinal, para ler a meditação ali daquele dia juntos. Com as crianças, como é que faz o momento da meditação? História da lição da semana. Tem uma historinha na semana? Estude com a criança, naquele momento, a lição da escola sabatina com ela. A historinha da semana. Pastor, não tem lição lá em casa, então cria vergonha e assina para o próximo ano. Amém. Agora, para quem não tem ainda, pega uma historinha que criança gosta de ouvir, Davi e Golias, essas historinhas que são costumeiras, e conta para ela. Compra um livrinho infantil, de histórias bíblicas, e lê para sua criança na hora do culto, mas uma linguagem que seja apropriada para ela, ok? Para adolescentes, esse momento de meditação tem que ser bem criativo. É importante que se pergunte, por exemplo, no culto vespertino, no culto da tarde ou final do dia, pergunte: como é que foi seu dia? É um momento de interatividade, é um momento que você dá a oportunidade de participar. E estudar com ele também a história da lição da escola sabatina, daquela semana. Vai estudando ali cada dia um detalhe daquela história, um trecho daquela história. Agora detalhe, com o adolescente, permita em algum momento que ele conte a história, que ele está estudando. E mais, permita que o adolescente organize o culto de vez em quando. Ele organiza: ó, você vai fazer a oração inicial,
você vai escolher a música, você vai fazer meditação e eu faço a oração final. Deixa ele organizar de vez em quando. Ele vai se sentir útil participando das coisas. E o jovem, pastor, você não falou nada do jovem. Para esse momento da meditação, é importante que você que é jovem e fez o seu culto ali com a família, veja aquilo que mais chamou a atenção naquele momento da meditação com a família, do culto familiar, e compartilhe nas suas redes sociais aquilo que você gostou na meditação. É importante isso, você está pregando o evangelho através das suas redes sociais. Depois vem a oração final, como eu já disse aqui. Agora algumas dicas para a gente já caminhando para o final, sobre o culto familiar. Primeiro, o culto familiar não acontece só pela manhã. O culto familiar acontece pela manhã e também pela tarde. É aquele momento antes de todo mundo sair para o trabalho, para os afazeres, para a escola. Pastor, mas meu filho estuda só à tarde. E eu saio 6 horas da manhã de casa, acordo o filho e vai todo mundo fazer o culto. Pastor, mas e aí, como é que faz depois? Deixa ele dormir depois, não tem problema. Ou se ele quiser ficar acordado o resto do dia, também não tem problema. Mas é o momento que todo mundo acordou, ele acorda também. Chegou do trabalho, 8h30 da noite, reúne a família toda. Pastor, mas a família toda só vai estar reunida 11 horas da noite. Faz o culto 11 horas da noite. Mais fácil. Pela manhã e pela tarde, ou à noite. Começando o dia e fechando o dia. Outra dica: escolha um local, que é o seu Getsemane lá na sua casa. Jesus não tinha um lugarzinho dele de oração, de culto, que era o Getsemane dele? Nós temos que ter o nosso Getsemane da família. Pastor, o lugar que a gente mais, de preferência, o lugar que vocês vão escolher tem que ser o lugar que a família tem prazer de estar junta, sabe? Pastor, lá em casa é a nossa sala de cinema, para quem é rico. Lá em casa é a nossa sala de cinema, que a gente mais gosta de estar com a família. Agora, quem não tem sala de cinema, fala assim: pastor, o lugar que a gente mais gosta de estar é na mesa da cozinha, que a gente come lá é bom, né? Então faz o culto lá, que é o lugar prazeroso da família. Pastor, lá em casa que a gente gosta é na sala, o sofá da sala é o lugar que a gente reúne e é feliz lá. Faz o culto lá, é o lugar de maior prazer da família. Porque vai remeter a um lugar de prazer, é o lugar do culto também. Lá na nossa casa, sabe o lugar que a gente mais se reúne, mais brinca junto? É a cama do casal. Os filhos têm o quarto deles lá e tal, mas quando eles acordam, a primeira coisa que eles fazem, pula na cama do pai e vão fazer o culto. E a gente faz o culto ali, em cima da cama do casal. Claro, terminou o culto, arruma a cama, cada um vai para o seu canto e não tem esse negócio de ficar dormindo na cama do pai, porque filho, pais, até abrindo um parênteses aqui, filho, sentiu o cheiro e a temperatura da cama, ele não quer sair nunca mais da sua cama. Não deixa, não deixa. Meus filhos saíram do hospital, da maternidade, foram para o quarto deles. Porque se ele sentiu o cheiro e a temperatura, ele não quer sair nunca mais. Aí está lá 12 anos de idade, 13, 14. Mesmo ele tendo o quarto dele, ele fala assim: mãe, deixa eu dormir aqui hoje, é tão boa a sua cama. É porque de pequenininho ele viu que era boa. Aí até abrindo um outro parênteses aqui, tá o pai e a mãe querendo dar um abraço pela madrugada e não pode, o filho está lá separando o casal. Tem filho que olha para o pai, principalmente uma idade de 5, 6 anos, ele olha para o pai e fala assim: vai pegar minha mãe não, sai para lá, hoje quem vai estar com a minha mãe sou eu. E ele tem ciúme do pai, então não deixa não. Nosso culto familiar é lá, mas é o culto familiar e acabou, só isso. Mas além de escolher um local, escolha um horário que seja fixo para a sua família, para que a família entenda: o nosso culto é nesse horário, não tem outro horário, é esse horário. Outra coisa especial de dica para o culto familiar: pais, crianças aprendem sempre. Pastor, não vou perder o meu tempo de comprar lição, como falei anteriormente, com meu filho é pequeno, ele não aprende. Vou fazer culto com meu filho, ele está dormindo, pastor. Deixa o menino, que é às vezes recém-nascido, a gente não escolhe a hora de acordar, né? Recém-nascido é assim mesmo. Traz ele dormindo assim mesmo, lá no bebê conforto dele, ou no cestinho dele, coloca lá do lado. Vocês vão fazer o culto e ele lá do lado, dormindo, mas coloca ele lá do lado. Criança, como eu disse aqui anteriormente, ainda no ventre, 5 meses da gestação para frente, ele já está ouvindo e reconhece a voz. Eu tenho exemplo, principalmente com a Luísa. A Luísa, quando ela estava na barriga, a gente colocava a tia Cecel para ela ouvir.
Sem brincadeira nenhuma, ela tinha uns 2 meses. Ela não enxergava ainda muito bem, porque bebê não enxerga, recém-nascido não enxerga tão bem ainda, não tem a visão totalmente formada. Ela ouvia tia Cecel na televisão e já ficava assim, ó, procurando, onde é que está? Esse negócio aí me é familiar, já ouvi em algum lugar. E se você está adaptando o seu filho desde o ventre a ouvir as histórias bíblicas, a fazer o culto com você, vai ser natural ele ficar quietinho na hora do culto familiar, depois que nasce. Eles aprendem sempre. Não deixe ficar muito tarde, porque depois dos 6 anos já era. Até uns 6 anos você está formando caráter, é uma massinha de modelar. Você faz da criança o que você quiser. Se você quiser que a criança goste de hino da igreja, ele vai gostar. Se você quiser que ele goste de música clássica, ele vai gostar. Se quiser que ele goste de funk, ele vai gostar. Até 6 anos você faz o que você quiser com a criança. Mas isso tem que começar desde o berço. Se não começar, vai... Não, tem meu filho tem uns 4 anos, vou tentar começar a corrigir agora. Você vai ver que vai ser mais difícil. Vai ser mais complicado. E outro, quem determina sobre culto familiar são os pais, não são os filhos. Quem manda lá na sua casa é você, pai e mãe. O filho não tem que determinar nada não. Ah, pastor, tadinho, eu chamo ele para levantar, mas está tão cansadinho, né? Não, deixa ele dormir mais um pouquinho. Quando Jesus voltar, ele vai perguntar: cadê os filhos que eu te dei? Ah não, Senhor, ele estava tão cansadinho, né? Que desculpa que a gente vai dar para Jesus? Não, pastor, porque meu filho ele só levanta 8 horas, a gente só faz o culto depois que ele levanta. É você que determina. Quem manda lá no culto familiar é você. Não é o filho que dita as regras da casa, é você que dita as regras. E aqui aproveitando para abrir um outro parênteses do que eu já falei aqui sobre as crianças que estão lá de fora da igreja. Os filhos, gravem isso, vão se adaptar a estar quietinhos na hora do culto com o culto familiar em casa. Pastor, o culto familiar não é 5, 10 minutos? É, mas é lá que ele aprende a começar a ficar quieto na adoração. É lá que ele aprende a fechar o olho na oração. É lá que ele aprende a ficar sentadinho na hora do culto. É lá que ele aprende a cantar a música na hora que está todo mundo cantando. É lá que ele vai se acostumar com a igreja. Lá é um teste para ele começar a aprender a lidar aqui dentro. Traz, quem sabe, uma folhinha para sua criança pintar. Traz alguma coisinha para ele pelo menos ficar aqui quietinho. Porque não adianta querer cobrar de uma criança que ela fique aqui de 9 até meio-dia quietinha aqui na igreja. Eu entendo isso, mas deixa do seu lado, que é aqui que ele vai aprender. Criança tem que ter liberdade, tem que se sentir em casa aqui, tem, mas aqui é do lado do pai. Tem que aprender aqui. Porque tem um detalhe especial nisso tudo. As crianças que vão crescendo sob essa disciplina, elas vão provavelmente ser pais e mães melhores do que você foi para eles. Não é sempre assim a tendência? Você olha para os defeitos dos seus pais na sua criação, você pensa assim: gente, isso aqui eu não posso cometer na criação dos meus filhos, eu vou melhorar. E a ideia é que geração após geração as coisas vão melhorando. Se você for um bom pai e uma boa mãe em relação a isso, a próxima geração vai ser melhor ainda. Só que infelizmente a gente está desleixando com essas coisas e perdendo o controle dessas coisas, e a gente está vendo a coisa indo de mal a pior, está piorando. A gente precisa zelar por isso. E se existir uma geração que vai fazer a transição da mudança de volta para o rumo certo, essa geração vai ser a nossa. Essa era a hora da gente dizer amém. Não, eu finge que eu peguei de surpresa. Vou voltar. Se vai ter uma geração que vai fazer a transição, a mudança, essa geração vai ser a nossa. Amém. Não, agora não pegou de surpresa. Mas por fim, o culto familiar ele traz alguns benefícios. Primeiro, eu trago Deus para minha família. Aproxime minha família de Deus. Segundo, preparo os meus filhos para o culto da igreja. Terceiro, os filhos começam a desenvolver dons e talentos dentro do culto familiar. Você vai perceber que o seu filho ora muito bonito é no culto familiar.
Você vai perceber que seu filho canta bem é no culto familiar. Você vai perceber que seu filho desenvolve a oratória para pregar, para falar em público muito bem no culto familiar. É ali. Se eu estou falando para alguma família que ainda não tem esse hábito, ou porventura perdeu esse hábito, nunca é tarde demais para voltar. Não adianta a gente ficar envergonhado com ele e falar assim: ai gente, eu estou envergonhado, e não mudar nada. Tem que mudar. A começar por hoje à tarde. Deu o pôr do sol, faz o pôr do sol com a sua família. Pastor, na hora do pôr do sol a gente não está junto lá em casa. Espera todo mundo chegar, mas faça hoje à noite já. E amanhã quando despertar, faça de novo. E assim tem que ser, até que Jesus volte. A minha pergunta é: quantos que estão aqui com suas famílias ou não? Às vezes você está sozinho aqui. Quem sabe alguns podem estar pensando assim: pastor, mas eu sou sozinho lá em casa. Como é que eu faço? Eu sou o único adventista lá. Vai fazendo o culto só você, canta sozinho lá, lê meditação sozinho. Você vai ver que daqui a um tempo eu já ouvi, não foi um, nem dois, nem três, diversos testemunhos de pessoas que não eram adventistas, começaram a se aproximar da igreja por causa do culto familiar, que aquela pessoa fazia sozinha em casa. Mas estando você com a sua família aqui ou não, quantos gostariam de se comprometer mais com o culto familiar a partir de hoje? Deixa eu ver as mãos. Amém, louvado seja Deus. Você pode ficar em pé para orarmos juntos? Agora sim, eu quero fazer o pedido para que você esteja pertinho da sua família. Mesmo que vocês tenham que deslocar, sair do seu lugar, mas esteja aí pertinho da sua família. Vou pedir para minha família estar aqui. Vai lá pertinho da família agora. Eu vou ficar com a minha família aqui também. Esse é o momento da oração pelas famílias. Se você não está com a sua família, pensa nela agora. Nós vamos orar juntos. Feche seus olhos. Vou esperar, tem mais gente andando ainda aí. Isso, aproxima aí. Pronto. Vamos orar? Querido Pai, nós agradecemos demais ao Senhor pelas famílias dessa igreja. Como dissemos anteriormente, as famílias são a base da comunidade, da sociedade e a base da igreja. Se o inimigo conseguir destruir as famílias, ele vai conseguir destruir a igreja. E sabe, Pai, eu posso estar orando agora com uma família que está passando por uma crise. Olha para essa família e cuida dela. Como pedimos ontem, pedimos hoje outra vez, realiza um milagre necessário para essa família. E nos ajude, ó Deus, a reaver o culto familiar, um hábito uma vez perdido em muitas famílias. Mas hoje o nosso compromisso contigo é de voltarmos a viver essa bênção a cada dia, pela manhã e pela tarde, lá na nossa casa. Nos ajuda nisso, Pai. Nos ajude a sermos pais melhores, filhos melhores, maridos e esposas melhores. E que o culto familiar sirva para conectar a nossa família ao Senhor, que deve ser o centro de nossos lares. Nos leve em paz. E nos ensina e nos ajuda a colocar em prática essa realidade que aprendemos aqui juntos hoje. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Aos casais, aguardamos vocês mais tarde aqui.